Glórias a Deus em nome de Jesus, né? Estamos aqui mantendo o trabalho maravilhoso do Senhor. Nós hoje estamos aqui na Praça de Jundiaí. Estamos com equipamento de som, caixa acústica, e temos irmãos aqui que já vão pregar também já daqui a pouco. Eu estou dando a abertura no trabalho, né? E Deus, pela sua misericórdia, vai abençoar, tá? Porque tudo depende da boa vontade de Deus, tá? Por mais que a gente queira, às vezes, fazer alguma coisa para Deus, se Ele não estiver no meio, não adianta, tá? Não resolve de nada. Mas cremos que Deus está aqui, porque a Bíblia fala pela boca de Cristo. Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus Cristo está aqui, no nosso meio, tá? Você pode até falar, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque isso não se vê com olhos carnais, se vê com os olhos espirituais. Porque crendo na palavra de Deus, por exemplo, o que é fé? Alguém pode falar assim, o que é fé? É crer naquilo que você não vê. É crer naquilo que você não enxerga. Você não vê Cristo, mas você crê que Ele está aqui, isso é fé. Você não vê as obras de Deus agindo, mas se você crê que Ele age, isso chama-se fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus, né, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, se você não busca Deus, não crê que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, então você não tem fé, né? Você não tem fé, você não confia, né? Por exemplo, eu creio piamente que Cristo está aqui. Creio piamente que Ele tem poder. Eu creio piamente que Ele pode fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso, né? Que está lá no livro, acho que é de Efésios. Cristo pode fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Eu posso imaginar uma coisa, mas ele tem a capacidade de fazer muito mais ainda do que isso, né? Basta que eu creia. A Bíblia fala pela boca de Cristo, tudo é possível àquele que crê. E Jesus falou assim para Marta, Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Se você crê. Então tudo depende de você crer. Não depende só de você querer ou ter vontade. Não, depende de você crer. A Bíblia fala pela boca de Cristo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, até a morte não tem poder sobre você, se você crê. Se você crê, a morte não anda mais em você. Ela está encerrada na tua vida. Tá? Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, né? Que a guerra foi a morte na vitória. Ou seja, Jesus Cristo triunfou lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Quem era para estar naquela cruz lá era eu e você. Porque nós somos merecedores, conforme a interpretação da Bíblia. Nós somos merecedores. Mas a graça de Deus nos alcançou. E segundo a teologia, né? O que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu. Você não tinha direito, mas Deus te deu. É o amor de Deus, né? Que está como a Bíblia fala, excede a todo entendimento. Você não tem capacidade para entender esse amor. Nem eu tampouco podemos entender esse amor. Lá em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, então, aleluia. É o amor de Deus. Essa palavra tal maneira, ela é algo que assim, extraordinário, que ultrapassa o limite do entendimento do ser humano. Como é que pode um Deus tão poderoso se preocupar com um velho pecador como nós? Como é que pode isso, né? A Bíblia fala no Salmo de Davi, quem é o homem para que tu visites? E quem é o filho do homem para que tu se importe com ele? Quem é nós? Quem é eu? Quem é você? Para que o Todo-Poderoso se importe com você. Mas só que ele se importa. Ele se importa. A Bíblia fala que ainda que o Senhor seja excelso, contudo a ninguém ele despreza. E diz a Bíblia que Deus é aquele que ergue o pobre necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Sim, entre os príncipes do seu povo. Então Deus se importa. Deus ele se importa com cada alma, cada pessoa. Por isso você não pode se autodesvalorizar,
dizendo assim, mas eu sou um velho pecador. Quem? Eu não mereço nada. Que Deus que vai se importar comigo? Deus, meu amigo, a Bíblia fala que mais vale uma alma arrependida do que toda uma nação pecadora. E Jesus Cristo também falou na sua palavra que os anjos de Deus fazem júbilo no céu por um pecador que se arrependa. Olha só, a festa no céu por uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Você sabia disso? Glória a Deus. Você sabia? Se você não sabia, é bom você saber. A glória, a júbilo no céu por um pecador que se arrependa. Então, você tem importância, você tem valor. Quem não te dá valor, sabe quem é? O diabo. O diabo e seus anjos não dão valor para você nenhum. Sabe por quê? Porque eles já estão todos condenados ao inferno. O diabo já está condenado. Então ele não dá valor nenhum para a tua alma, porque a própria alma dele já não tem mais valor. A alma do diabo e dos demônios não tem mais valor nenhum mais. Perante Deus é tudo lixo. É tudo lixo. Se for assim que eles quiseram. Mas a alma do ser humano tem grande valor. Tá? Porque Deus quer remover você da mão do diabo, do poder do diabo. A Bíblia fala lá em Timóteo, né? A Bíblia fala que as pessoas estão presas debaixo da mão do diabo. E a pregação do Evangelho faz com que elas saiam da mão do diabo e venham para a mão de Deus. Por isso que o diabo não gosta de pregação, não gosta de evangelismo, tá? Ele não gosta de palavra de Deus. O diabo não gosta. Quando ele vê alguém pregando, falando do amor de Deus, ele fica irado, extremamente irado. Né? É que hoje, infelizmente, está tudo na mão do diabo. Ninguém mais quer saber, infelizmente, de Deus. Ninguém quer saber de ouvir a palavra de Deus. Isso é assim mesmo, é o fim dos tempos. A própria Bíblia fala lá em Timóteo Paulo advertiu para Timóteo, dizendo assim, acho que é Timóteo, capítulo 4, ele diz o seguinte: Timóteo, pregas a palavra em tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte, porque haverá tempo que não mais sofrerão a sã doutrina, mas tendo novidade nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando para as fábulas, ou seja, para as mentiras. Hoje em dia, é assim, se você colocar, por exemplo, aqui nessa praça aqui, tá? Uma mulher fazendo um monte de movimento aqui, ou alguns artistas aqui, isso aqui lota de gente, lota de pessoas. De tal maneira que não dá nem para passar nessa praça. Mas você tem alguém pregando a palavra de Deus. Não para uma pessoa para ouvir. Tá? Hoje, como que vai? Está clamando. Meu Deus, é verdade, Deus, hein? Quem está fazendo clamor, Deus, vê para mim. Lá em Mateus capítulo 11, 28, a Bíblia fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, entenda isso, pelo amor de Deus. Você que está aqui passando aqui, compreenda, tá? Que Deus está clamando, Ele está chamando você. Ele não está chamando qualquer pessoa, Ele está chamando você. Se você se sente cansado desse mundo, cansado das porcarias desse mundo, cansado das coisas ruins que se faz aqui nesse mundo, você não pode ficar nesse mundo. Você tem que vir para Deus, você tem que vir para Cristo. Você já está cansado, tentou lutar contra o pecado, sozinho não conseguiu. Se você já tem... Tá bom. Se você está tentando parar de fumar e não consegue, parar de beber e não consegue, está tentando se livrar do pecado e não consegue, Jesus é a sua opção. Ele é a sua opção para você. A Bíblia fala, em João capítulo 8, 32, a Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é essa verdade? Jesus é a verdade. É Ele a verdade. É Ele Aleluia. a vida. Glória a Deus. Por Ele. Então não adianta você querer inventar. A Bíblia fala, lá em Provérbios, a Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. Sabe o que isso quer dizer? Invenções aí não é mecanismo,
fórmula química, não. Invenção é um jeito de se chegar a Deus. Deus tem sido perfeito. Tem Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Tá? Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora os homens inventaram muitas coisas, inventaram religião. Você sabe quantas religiões tem hoje no mundo? São 32 mil religiões hoje no mundo. Cada uma fala coisas diferentes. Umas pregam uma coisa, outras pregam outra. O Espiritismo prega a reencarnação. O catolicismo prega as imagens da escultura e a beatificação. O maometanismo prega que Maomé que é o profeta, o único verdadeiro. Né? E vai assim, cada um fala uma coisa diferente. Mas isso são invenções do ser humano. Por isso que religião não leva ninguém a nada. Como nunca levou, nunca vai levar. Religião não leva ninguém a nada. O que leva você a algum lugar é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De nosso Senhor. Te adoramos, Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Na verdade, o céu, né? O céu é nosso alvo. A Bíblia fala lá em, agora não me lembro de outras Coríntios, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos têm que estar postos em Cristo, têm que estar postos em Deus. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Aí tem irmãos que decoram bem a palavra de Deus. Eu não sei ruim de número, né? Mas, então, glória a Deus. 12, 2. Então, nós devemos estar com nossos olhos postos em Cristo. Por isso que a teologia, ela chama o pecado de errar o alvo. O que é pecado? Pecado é quando você erra o alvo. Porque se a meta é Cristo, o alvo é Cristo e é a salvação, quando você peca, você se desvia desse alvo. Jesus. Você desvia desse alvo. Maravilhoso. E aí o que acontece? Você errou o alvo. Em vez de você estar indo para o céu, está indo para o inferno. Meu Deus. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Mas aí ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus. Glória! Então, isso, tá? O caminho é Jesus. O resto não é caminho coisa em cima nenhuma. O resto é invenção do ser humano. O ser humano inventa muita coisa, meu amigo. Tá? Sabe por quê? Porque ele não quer ter Jesus. Com Deus, ele não quer ter um relacionamento com Deus. Ele gosta do pecado. Tá? A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 3, acho que 21, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, meu amigo, peca desde o início da sua criação. Né? Não foi assim? Quando Deus criou o homem, havia 4 pessoas no mundo: Adão, Eva, Caim e Abel. E aí diz a Bíblia que ambos ofereceram sacrifício para Deus, só que Abel foi sincero, fez com amor, e Caim fez de qualquer jeito, de qualquer maneira. E diz a Bíblia que quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, o semblante de Caim descaiu. Ele ficou todo nervoso, todo irado. E aí Deus falou assim para Caim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Hein? Por quê? Se tu fizeres bem, não vai ser aceita a tua oferta. Mas se você não fizer bem, o pecado ele já a porta. E para ele vai ser a tua inclinação. Ou seja, Deus pregou para Caim, falou diretamente com Caim. E sabe o que Caim fez? Deu de ombro. E foi lá no meio do campo e matou o seu irmão Abel. Assassinou. 4 pessoas tinha no mundo. Né? 4 pessoas. Caim matou Abel, ficou 3 pessoas. Então já começou mal o negócio. E tudo por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado entrou Satanás no mundo. Né? O diabo entrou por causa do pecado. Se o homem não tivesse pecado, hoje o diabo não estava com essa autoridade toda que ele tem hoje aqui no mundo. Tá? E hoje, quem é que manda aqui nesse mundo hoje? É o diabo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Primeira epístola de João. O mundo jaz no maligno. O que é jazer? É estar debaixo do poder de Satanás, do diabo. Quem é que manda na mídia? O diabo. Quem é que manda na televisão? O diabo. Quem é que manda no cinema, na internet, nas redes sociais? É o diabo. Ele põe ali o que ele quer. Trocaram até o nome da mentira. Agora a mentira não é mais mentira, é fake news, né? Não é mais mentira, agora é fake news. Olha o nome mais, como é que diz?
mais sociável, não sei, né? Mais sofisticado. Sofisticado, moderno. Fake news, né? Não é mais mentira mais. Então, já até isso o diabo fez para disfarçar. Não, isso aqui é só uma fake newsinha. Nada, é mentira. É produto de Satanás, produto do diabo. Pai da mentira. Pai da mentira. A Bíblia fala que o diabo nunca se firmou na verdade. Quando ele fala uma mentira, ele fala do que ele é certo, Aleluia. do que ele é mentiroso. Meu da Deus mentira. do céu. Então, o diabo é Jesus. assim. E o mundo, como está debaixo do poder do diabo, jaz no maligno, então ele obedece tudo que o diabo fala. Tudo que o diabo fala para eles fazerem, eles fazem. O diabo manda eles beber, eles bebem. O diabo manda eles fumar, eles fumam. O diabo manda eles se prostituir, eles se prostituem. O diabo manda eles matar, eles matam. Roubar, eles roubam. Por isso que lá na Bíblia, no Evangelho de João, está escrito assim, que o ladrão, que é o diabo, ele veio senão a matar, senão a roubar e senão a destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenho com abundância, disse Jesus. Glória a Jesus. É Aleluia. só para isso que o diabo veio. Só veio só para matar, para roubar e para destruir. Não veio para fazer nada que preste. E as pessoas são exatamente assim, meu amigo. Hoje em dia, o mundo está numa perdição que não acaba mais. Como eu estava falando, Caim matou Abel, né? Já começou mal o negócio desde o princípio. Quer dizer, a natureza de Satanás entrou no ser humano por intermédio do pecado. Né? Porque o pecado fez isso, separou o homem de Deus. Tá? Separou o homem de Deus. E acabou, infelizmente, tá? Fazendo com que nós vivemos nessa... Por isso que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário por nós. Quem era para estar lá era nós, era eu e você. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Cristo foi lá, morreu na cruz do Calvário, o justo pelos injustos, para nos elevar até Deus. É para isso que Cristo morreu, para nos elevar até Deus. Jesus Cristo morreu sem causa e sem motivo por causa fútil. Ele morreu para que nós tenhamos paz. A Bíblia fala que quando ele morreu, ele desceu às partes baixas da terra e pregou para os espíritos em prisão. Até os mortos ouviram a pregação da palavra de Deus. Ei, Até quem já morreu, Jesus ouviu misericordioso. a mensagem do Evangelho. Para ninguém Aleluia. dizer, mas eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi esse negócio de Bíblia, de palavra de Deus. Você está ouvindo, mas você está se importando? Você está querendo saber? Não está. Quantas pessoas passam aqui e viram a cara e não querem saber? Alguém pode dizer assim, mas é o pregador, cara. É o pregador que não sabe pregar, que não tem condição de pregar. Não. Você quer que eu te provo? A Bíblia fala que a Bíblia chama Noé de o pregoeiro da justiça. Sabe por quê? Porque Noé pregou durante 100 anos para que as almas se arrependessem. Porque ele falou assim, ó, Deus vai destruir a humanidade, vai acabar com a humanidade. Porque o pecado está assim, assim, assado, não sei o quê. Debocharam de Noé. Sabe quantos se converteram? 1000. Só a família de Noé veio porque já estava com ele. Mas ninguém se converteu, ninguém aceitou a palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa. Jesus Cristo fala sobre isso, né? Assim como foi nos dias de Noé, Aleluia. comiam e bebiam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou a todos. Né? Então vai ser assim também no dia do juízo. Quando Cristo vier, ele vai, a Bíblia fala pela boca de Cristo, vai estar 2 no campo, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. 2 estão numa cama dormindo, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. 2 vão estar trabalhando, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. É assim que vai ser. Né? Mas tem alguém se importando? O mundo está se importando, o mundo não quer nem saber, meu amigo. É por isso que Deus também não quer mais saber desse mundo aqui, mas não. Tá? O que Deus tem que fazer pelo mundo e pelas pessoas já foi feito por intermédio do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Está dando resultado? Se Deus se não deu, para Deus não faz diferença. Porque você, sem Deus, não é nada. Mas Deus sem você, continua sendo Deus. Tá certo? Deus sem você, continua sendo Deus. E você sem Ele, não é absolutamente nada. A Bíblia fala, não vos fieis em homens, em príncipes. Sai-lhes de espírito, e eles tornam a sua terra. Né? Então, não confieis em homens, não é para confiar. A Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, né? E afasta o seu coração do Senhor. Mas ele diz, bendito é o homem, o varão, que confia no Senhor e espera nele. Então será bem-aventurado em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Tem gente que Deus tem plano de salvação para você. Tá? Você que está na igreja aí, se firme em Deus, se firme em Cristo, para que Deus possa te abençoar. Você trabalha evangelístico de praça pública e é uma livre, né? Na verdade, é uma livre que nós fazemos para tentar trazer as pessoas para Cristo e para Deus. Tá? Não tem trabalho diretamente de alguma igreja, tá? Nós não estamos vinculados a alguma igreja, a não ser que nós congregamos, né? Eu sou batista, da igreja batista, mas os outros irmãos são a Assembleia de Deus, Deus é amor, então tem várias igrejas aqui. Então nós pregamos para que você um dia tenha um encontro com Jesus como nós tivemos um dia, tá certo? Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, repasse com um amigo, colega, parente, qualquer coisa. Quem sabe se eles ouvindo, não se arrependa e venha a serem abençoados, tá certo? Deus tem interesse na tua alma, tá? Se você quiser se inscrever no canal, o nome do canal é José Roberto Almeida 6474, tá bom? E o Pix para ajuda, se você quiser ajudar essa obra, ela é 103-846-978-36, Banco Itaú S.A., José Roberto, tá bom? Você pode cooperar tranquilamente, não é obrigado, tá? Isso aqui é um trabalho que não tem ajuda de igreja. As igrejas não estão ajudando, né, na obra de Deus. Quem está ajudando são as pessoas que se purificam a glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, tá aleluia, Jesus. Estamos dando aqui por encerrado, pelo menos a minha parte, os outros irmãos vão continuar, tá? Deus vai te abençoar ricamente. Só um instante, só um instante. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, tá? Os outros irmãos vão prosseguir, tá bom? Para a glória de Deus. Então, eu por encerrado aqui a minha parte, aqui minha pregação. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Seja abençoado. Ora, vem Senhor Jesus abençoar. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.